Olá, tudo bem? Começa agora o Análise Direta, o programa de entrevistas que aborda assuntos importantes para o seu dia a dia. Hoje nós recebemos nos nossos estúdios aqui de São Paulo a escritora Sirlene Proença, uma brasileira que transformou sua vida nos Estados Unidos após um relacionamento abusivo. Hoje ela ajuda mulheres que vivem a mesma situação. Fique com a gente, o Análise Direta começa agora. Sirlene, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui compartilhando a sua história de superação. É um prazer para mim estar aqui hoje, falar um pouco mais da obra A Escolha é Sua. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como tudo começou? Tudo começou quando eu me casei, em 89. E, claro, esperando ter um relacionamento normal, família, filhos e tudo. E me deparei com violência doméstica. Então, a partir desse momento que eu tive que me reinventar, analisar tudo o que estava acontecendo na minha vida que eu não esperava e me reinventar. E por isso é o começo de muitas outras histórias dentro da minha história. E foi isso que te fez ir para os Estados Unidos na época? Foi isso que me fez ir para os Estados Unidos na época. Porque 10 anos depois de casamento e abuso, tive 4 filhos. E chegou uma hora que já não dava mais para suportar aquilo. Porque já não era só eu passando pela situação de abuso. Daí meus filhos, ou nossos filhos, né, já estavam envolvidos. Então foi aonde eu tive que tomar uma decisão. E o mais correto, embora tentei muitas coisas durante o casamento para salvar o casamento, porque eu acredito no casamento, na família, mas também descobri que para o casamento dar certo, as duas pessoas têm que querer a mesma coisa. Então, nesse momento, eu decidi por mim e pelos meus filhos e decidi ir para os Estados Unidos. Tive a oportunidade e fui. Isso foi em que ano? 2001, abril de 2001. Inclusive, Ju, é interessante isso, mas cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, de forma ilegal, se posso falar, dia 1º de abril de 2001. E como que foi para você? Porque, assim, você chega num país novo, provavelmente você não falava a língua. Não falava. Você já enfrenta, e de forma ilegal ainda, você enfrenta inúmeras barreiras. Como que foi para você superar tudo isso? Desafiador, muito desafiador. Como eu repito, porque eu não estava sozinha. Então, como eu tinha as crianças também, né, comigo, foi muito desafiador prover para eles, num país que não é o meu, sentindo falta dos meus pais, da minha família, até do apoio, né, que tinha apoio aqui no Brasil, pelo menos nessa parte, e lá eu estava sozinha com 4 crianças, o caçula tinha 2 anos na época, e foi muito desafiador atender, até para registrar as crianças na escola. Chegar lá e com mímica e tentar mostrar no papel e tudo. Mas passado essa fase, aí vem a fase de acostumar com o país, com a língua. Comprar um leite no supermercado é difícil. E aí você descobre outras coisas também que vêm, as consequências de tomar uma decisão dessa ou fazer uma escolha dessa. Como eu digo. O maior desafio para você foi a língua? Essa barreira de não conseguir se comunicar? Não necessariamente, porque como eu fui para o Texas, mais precisamente cheguei na cidade de San Antonio, Texas, muitos latinos, na comunidade latina é muito grande, então a língua é espanhol. E para mim foi fácil, sabendo português, claro, falando português, entender o espanhol. Então, por os primeiros 2, 3 anos, onde eu chegava, eu perguntava se falava espanhol. Eu aprendi a perguntar em inglês se ele falava espanhol. Do you speak Spanish? E me virava em espanhol. Mas chega uma hora que você precisa aprender a língua. Então, conversando com as pessoas, eles são bacanas, eles ajudam, na verdade. Os americanos eles ajudam, são gente fina. É um país acolhedor, né? Para mim foi acolhedor. Para mim foi acolhedor. O que eu sofri, as consequências que eu paguei monetariamente, outros
assuntos que está no meu livro, é claro, foi as consequências de fazer coisas, embora inocentemente, na época, quando eu fui para os Estados Unidos. Eu nunca imaginei que entrar de uma maneira ilegal teria tantas consequências negativas como existe. Por isso que eu não promovo entrada ilegal nos Estados Unidos. Não promovo. Tem maneiras muito mais fáceis e seguras, tá? Entendeu? Então, quando as pessoas falam para mim assim que dos Estados Unidos são pessoas são racistas ou isso ou aquilo, não necessariamente. Eu acho assim que às vezes a gente precisa se informar mais, principalmente quando a gente sai do nosso país para outros países. Eu aconselho a se informar sobre as leis de imigração do país que você está interessado aí. Como eu era muito inocente, desesperada, estava pensando na sobrevivência, uma fuga, e não tinha internet, né? Lembra que em 2001 não tinha assim, acesso início de tudo, né? ao início de tudo, embora foi por conta da internet que eu fui para os Estados Unidos, mas não tínhamos o que temos hoje, né? Então eu aconselho. Essa forma ilegal que você falou que você foi para lá, se cruzou a fronteira do México, alguma coisa nesse sentido? Isso, exatamente. Foi. Nossa, deve ter sido bem complicado com criança pequena. Daria um filme, Ju. Inclusive, se tiver alguém interessado, daria um filme. Você nunca mais esquece a sensação. Porque não é só a sua vida que está em risco, né? São os seus filhos também. São várias pessoas que você está aí zelando naquele momento. E Ju, você chegar o que é mais interessante, nem sei se eu posso falar esses detalhes, assim, um pouco detalhes. Fica à vontade. É quando você chega no lugar da travessia, você se dá conta de quantos já passaram por lá, pelas roupas, sapatos, bolsas, coisas que eles deixam do lado do México para passarem do lado de lá. Então, você sai do seu país achando que você pode levar tudo, e quando você chega ali na beira do rio, no meu caso, nem sabia nadar, né? Então, tipo assim, cara, você deixa até a roupa do corpo. Sirlene, conta pra gente o que mais foi desafiador para você nessa travessia que você entrou de forma ilegal nos Estados Unidos? Então, como eu estava falando para você, na hora de atravessar o rio, eu não sei nadar até o dia de hoje. E 4 filhos, como mencionei. Então, tinha 2 boias onde eles colocaram meus 2 filhos maiores, de 10 e 9 anos na época, e 2 coiotes, que eles chamam lá, que pegaram, um pegou a minha filha e levantou assim no alto, e o outro pegou o caçula, meu filho de 2 anos, assim. E eles iam, segurando a boia, os 2 segurando a boia e segurando meus filhos, assim, e a boia amarrada neles para segurar os 2 que estavam na boia. E eu atrás. Então, eu perguntei para eles, eu não sei nadar. Aí eles falaram, não, tranquila, dá pé, vai dar pé até lá. Então, vamos que vamos. E era muito alto. E eles foram na frente. Não é assim, eu lembro como se parece estreito a vista, assim, mas para mim foi a caminhada mais longa que eu senti na minha vida. Aí foi explicado tudo como que funcionava. E os horários do sargento de imigração, porque eles sabem de tudo, né? E os minutos que eu tinha. Na casa dos coiotes tinha coisa, como eu disse, malas e mais coisas, que eu tive que deixar lá. Eles falaram, você precisa de uma muda de roupa para cada um seca, para quando vocês passarem, trocarem. E a molhada fica. Para os agentes de imigração não desconfiarem quando verem, por isso que eles chamam, né, de pé molhado, não sei o quê. Que eles vejam que está molhado, veem que está molhado, e eles já identificam que é algum imigrante que passou o rio. E ele só via meus filhos. Eles passou o rio, desnudei todos eles, troquei eles, e eu fui a última, me desnudei, troquei pela roupa seca. E aí tinha um matagal, assim, um mato, e eles falaram assim, me levaram até no mato, carregando meus filhos, e eu via de longe
os meus filhos, o caçula e tudo. Eu falei, se eles me roubarem as crianças, e se eles fizerem alguma coisa, mas eles na frente, eu só atrás. Eu lembro que o meu filho mais velho, ele voltava, mãe, vamos? Voltava, e eu caminhando e tirando mato e preocupada, e ai! Chega num lugar, tinha tipo uma travessia assim, uma estradinha de terra, e uma cerca, a tal da cerca. E do outro lado da cerca eu vi que tinha 2 americanos numa caminhonete, rumando com capua, olhando o motor, sei lá, que estavam vendo lá. Eu olhava, tentava ver tudo, preocupada com a imigração, tinha que ficar prestando atenção em tudo. E eu vejo aqueles 2 homens, falei, eles vão ligar para alguém, vai me atrapalhar o negócio, mas vamos ver. Se eu passar do lado de lá, aí ninguém me segura. Tá bom. Vai. Chega lá, filho, os cortes estão aqui, me ajuda a passar as crianças, tá tudo certo. Mas quando termina o mato, que eles não querem ser pegos, eles falam, daqui para lá é você. Como assim, eu? Não, você tem que dar um jeito de pular aquele muro. Quando você chegar, se você pular do outro lado, você tá nos Estados Unidos. Bora. Aí vai, os meninos, corre, vocês primeiro, os 2 maiores. Pum, bum, bum, pá. E os 2 homens que estavam na caminhonete, que eu te mencionei, ficaram assim, que doido. Peguei a menina, assim, joguei. Os 2 lá do outro lado pegaram. Quantos anos tinha? 3 para 4. Nossa. O de 2 anos, como é menorzinho, né? É bebezinho, eu não dava conta de erguer tudo ele lá em cima para poder proteger ele de se arranhar na cerca de arame farpado na ponta. Uhum. Aí eu só fiz assim e larguei. Quando eu larguei, ele rasgou a perninha dele assim de fora. Caiu. Aí vai eu. Meu Deus do céu. Falei, ó, pensei comigo. Depois desse dia, pular cerca de um país para o outro, eu vou ser elegante. Eu não pulo mais em cerca, eu não vou fazer isso na minha vida. Vai bum, 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 pum, do outro lado. Peguei as crianças, o mais velho pegou na mãozinha da menina, eu peguei o caçula, caminhamos lá do outro lado, 2 esquinas, tava o primeiro marido americano me esperando, que, através de mentiras, me fez passar. E eu também inocente, né? A gente tem que ser. Por isso que eu vou sempre falar. Investigam, gente. Temos que investigar. Não temos que ficar assim, olhando a carinha bonitinha e as facilidades que eles trazem pra gente. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Bom, chegamos lá, ele estava esperando, entramos no carro. E a primeira impressão que eu tive dos Estados Unidos, entramos no carro e ele falou assim para mim, vou te levar num lugar que tem pizza, jogos para as crianças, você vai ficar lá. Eu vou dirigir hora e tanto, para ver se não tem nenhum checkpoint ou pontos assim que sabem, né, que as pessoas fazem isso, que às vezes tem surpresa na estrada entre Laredo, Texas, a San Antônio. E você fica aqui, dá comida para as crianças e tudo, e eu vou. Se não tiver nada, volto. Então, 1 hora e pouco para ir olhar se não tem nada que ele sabia, tinha estudado tudo, né? Porque quando a pessoa quer fazer alguma coisa errada também, eles investigam. Por isso que nós temos que investigar se está certa a informação daquela pessoa ou se está errado. Não só, tá bom. E eu entrei naquele lugar que se chama Peter Piper Pizza. Nunca mais esqueceu? Nunca mais esqueci. Peter Piper Pizza. Inclusive, levei as crianças muitas vezes lá, mas todas as vezes me davam assim, tive que fazer muita terapia pessoal para me libertar de que não se volta em lugares que te fez mal. Porque tem sempre alguma coisa boa. Então, você tem que ir lá, por que eu não tenho horror a esse lugar? Ok, me aconteceu isso de ruim. Mas alguma coisa boa aconteceu. E outra coisa que eu sempre falo, se você não conseguir ver Deus na tempestade, você nunca vai ver Deus. Muitas vezes Deus permite, né? Deus que a gente passe por certas situações. Ele deixa a gente fazer as escolhas da gente. Nem que for para a gente servir de exemplo para outros, né? Que eu gostaria de ser um grande exemplo para as pessoas. Quando a gente fala, a escolha é minha ou a escolha é sua, parece até romântico. Mas também devemos cuidar com as consequências. E o que a gente faz quando vem as consequências? Culpa a sociedade, culpa a política, culpa isso, culpa, inclusive até às vezes a Deus, né?
Mas, então, aí chegamos, voltando ao assunto, chegamos nesse lugar, o ar-condicionado. A primeira vez na minha vida que eu senti o ar-condicionado e não foi legal a experiência. E ficamos lá por aproximadamente 3 horas, criança brincando e comendo pizza. Aí fui ver o que eu pude fazer com o sangramento do meu filho. Inclusive, acho que a emoção foi tão grande, embora um bebê de 2 anos teve diarreia por vários dias. Foi interessante essa parte, mas eu lembro do ar-condicionado, que para mim foi horrível a experiência. Volta, pega as crianças, bota tudo no carro e segue para Santo Antônio. E o pensamento é, o que faço depois disso? Mas estou aqui. E no segundo bloco a gente continua esse bate-papo com a Sirlene, que compartilha sua trajetória de lutas e sucesso. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Até já! E o programa Análise Direta está de volta e antes do intervalo, a Sirlene estava contando para a gente sobre a sua história de vida e como você chegou nos Estados Unidos, né? Isso. Foi um grande desafio, né, Sirlene? Foi um grande desafio, verdade. E tudo isso, o que te motivou a chegar nesse ponto foi esse relacionamento abusivo, né? Infelizmente, muitas mulheres hoje também vivem esse tipo de relacionamento. Isso é verdade, Ju. Isso é verdade. Como eu estava te falando no início da nossa entrevista, quando eu me casei, é claro que eu estava casando para formar uma família, continuar seguindo a minha formação evangélica. Por isso que eu escolhi alguém que também tivesse, que acreditasse na mesma coisa, que seguisse a mesma doutrina, para não ter divergência no dia a dia, né? E não é fácil você entrar no relacionamento e descobrir que aquela pessoa que praticamente tem o mesmo estilo de vida que a tua, segue a mesma doutrina evangélica que você segue, e descobrir que uma pessoa dessa pode ser abusiva. Então, quando eu me dei conta, antes mesmo de ter filhos, e me engravidei aos 6 meses de casado. Então, quando você descobre que é possível isso num relacionamento, aí você começa a se perguntar. Aí começa uma hora, você se pergunta, será que eu provoquei ciúmes? Será que sou eu? Devo mudar minha maneira de conversar? Devo mudar minha maneira de falar? Será que eu aprendo a fazer uma comida melhor? Aí você começa a se culpar. E o abuso não é só físico. O físico inclusive, sabe quando o físico acontece? Quando você tenta se defender e ele sabe que aquilo de você se conhece e ninguém tira. Então, quando você mostra para aquela pessoa que está te abusando que você sabe, não, sobre isso eu sei sobre mim. Então, eles vêm com abuso físico. E se você pudesse dar uma dica para quem está em casa te assistindo esse momento, que está vivendo uma situação parecida com essa que você viveu, o que você diria para observar? Quais são os sinais, assim? Porque as pessoas vão dando sinais, né? Ao longo do tempo, desde o início do relacionamento, você tem alguns gatilhos que você consegue captar? Isso. Olha, Ju, eu vou te falar bem a verdade. Para quem já está no relacionamento, é claro que a gente tem muitas maneiras de incentivar ou de instruir a pessoa a sair disso daí, tá? Por exemplo, agora, nos dias de hoje, nós temos muitas ajudas, né? Televisão, a polícia, as redes sociais. Inclusive, hoje em dia, nós mesmos andamos nas ruas, nos lugares públicos. Quando a gente vai nos lugares públicos, eu, pelo menos, ando prestando atenção. Por que aquela mulher está abatida? Por que aquela criança não está tão à vontade? Será que são os pais mesmo? Será que aquela mulher está passando por abuso? Por que para ir ao toilet, ele levou ela até a porta e ficou esperando ali por ela? É um carinho ou é um abuso? Porque eu já passei por toda essa situação.
E normalmente o abusador, ele é manipulador Ele também, é manipulador. né? Ele te faz você ter a sensação que você depende 100%, que você não consegue viver sem aquela pessoa, né? Eles manipulam a sua mente. Exatamente, eles manipulam. E a manipulação é o seguinte, quando um homem abusivo, você confunde elegância, um homem educado, de boas maneiras, com... Você pensa que está te tratando bem, mas na verdade está te controlando. Ele usa uma máscara. Ele usa uma máscara. É elegante que num lugar desconhecido que o teu companheiro te guie até o toalete, por exemplo. Mas é um abuso quando vocês vão todas as semanas no mesmo restaurante onde vocês já sabem onde está o toalete e ele vai te levar no toalete e fica ali te esperando. Isso quer dizer que ele quer te controlar até a sua caminhada até o toalete, porque como ele não confia em si mesmo, que para mim é insegurança, ele não vai confiar em você, que você pode ir até o toalete e voltar e ser a pessoa. Geralmente, eles são mentirosos, geralmente, eles que estão fazendo coisas que não deveria estar estando feito no relacionamento. Essa sua decisão de ir para os Estados Unidos foi literalmente uma fuga? Você estava com medo de que esse abusador pudesse fazer alguma coisa contra você e contra a vida dos seus filhos também? Não. Não foi nesse sentido? Não foi. Porque no meu caso, é aquele tipo covarde. É muito... Fala muito, ameaça muito, mas não faz. Então, claro que nos 10 anos, eu tive que aprender a conhecê-lo e todos os momentos bons, porque não vamos esquecer que tem momentos bons também em um relacionamento abusivo. Tem os momentos das viagens, tem momentos bons. Entendeu? Então, o que eu aprendi nesse tempo é observar. Uhum. Quando... E, Sirlene, por que você acredita que tem tantas mulheres hoje em dia vivendo em relacionamentos tóxicos? Muitas sabem, mas elas não conseguem sair dessas relações. Ju, você acredita que eu amei que você me fez essa pergunta? Sabe o que eu ando observando o que está acontecendo? Não só no Brasil. Não só no Brasil. Que, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de viajar um pouquinho e eu sou muito curiosa. Onde eu vou, eu gosto de fazer perguntas, principalmente para as mulheres. Por que está acontecendo isso? Por que não é a classe social? Não é quanto dinheiro você tem, não é quantos irmãos você tem, se você foi para o colégio, se você tem college degree or not. Não é sobre isso. É sobre a criação. Nós estamos falhando em ensinar não só as meninas, mas como os meninos, como que eu posso dizer? Devem tratar uma mulher? Social skills, como se você... Maneiras... Habilidades. Sociais para tratar a pessoa. Porque, por exemplo, quando eu tenho 4 filhos, são todos adultos agora, o meu caçula tem 25 anos, acabou de fazer 25 anos dia 1º de março. Então, o que nós ensinamos? Então, por exemplo, eu nem gosto mais de ficar martelando os homens, porque eu tenho 3 homens, eu tenho 3 filhos homens, e não posso vitimizar as mulheres, porque eu tenho uma filha mulher, e não quero que ela seja uma vítima. Então, o que está ensinando? Nós, os pais, temos que ensinar não só matemática, português e não sei o quê, mas maneiras como uma menina ser elegante, sem ser... Está faltando educação dentro de casa. O que ensinar uma mulher, qual é o papel dela? Por que está acontecendo que nós estamos aprendendo na rua? Nós estamos aprendendo porque nós estamos vivendo. Sociais. Ou nas redes sociais. E eu aprendi tudo isso porque eu passei por abuso. E se eu não tivesse passado por abuso, será que eu seria a mulher que eu sou hoje? Não defendendo o abuso? Então, eu acho que nós precisamos... como vai sair? Claro, se você, hoje, levou uma surra, tá acabada, muitas mulheres vão para o hospital. Temos ajuda hoje, nós temos shelters, nós temos a Lei Maria da Penha aqui no Brasil, nós temos tudo isso daqui. Mas nós estamos... Aí vamos na terapia. Eu até faço terapia só para ver como que está o negócio. Aí faz terapia achando que nós, na terapia, vamos ser empoderadas, como essa palavra que às vezes nem sei falar. Empoderadas. Yeah. Mas no sentido de que somos independentes, podemos trabalhar, podemos criar filho, podemos fazer tudo isso. Mas nós não estamos cuidando do nosso coração, nós não estamos nos amando, Jô.
E o que acontece depois disso? Eu estou no 5º marido. Experiência viva. Você sai de um, descobriu o que estava acontecendo, não descobri? Eu acho que eu já tenho uma ideia. Saí de lá. Aí entra o desespero. 4 crianças, ele vai mudar para outro país, e agora o que eu faço? E não tem uma... E não tem a nossa realidade. Não tive condições de ir para a escola, não tenho uma profissão, e agora eu tenho 4 filhos, e agora? Aí vem a vida espiritual também, lembra? Ai, Deus não se agrada, e quem sou eu? Quem é Deus na minha vida? E por quê? Por que que eu fui... Aí vem todas essas perguntas. Tá bom, me descobri. Mas eu ainda estou ocupada em prover para os meus filhos, eu ainda estou preocupada em aprender a língua, eu ainda estou preocupada que não tem... Faz 3 meses que eu não falo com os meus pais no Brasil. Toda essa preocupação, qual é a primeira coisa que a gente faz? Esquece da gente. Armazena ali nos cantinhos, não sei onde a gente arruma tanta gavetinha e coloca lá. Depois eu lido com o abuso. E depois eu lido com não sei o quê, depois eu lido com isso. Aí vem o mesmo. A gente chama, Ju. A gente chama. Aí vem outra oportunidade. E toda essa sua história, essa trajetória de dor, de sofrimento, de desafios, estão aqui. Estão aqui, hoje, é verdade. Você escreveu esse livro contando a sua história de vida, né? Isso. Como que você teve essa ideia? O que te fez falar, agora eu vou escrever um livro, vou compartilhar com várias mulheres a minha história, para tentar ajudar outras pessoas? O que te fez fazer isso? Eu tenho vários amigos, né, na vida toda da gente, no Brasil, nos Estados Unidos, tá? E as pessoas contando assim, como tá um papo legal aqui hoje, né? Como entre amigas, a gente conversando sobre a vida e exemplos e tal. E Sirlene, Sua Vida Dá um Livro, Sirlene, Sua Vida Tá um Livro. E eu tive a oportunidade de conhecer o escritor Marinaldo da Silva de Joinville. E conversando assim, bate-papo, como nós estamos hoje, ele se identificou como escritor e se interessou em escrever a minha biografia, e eu também. E porque já estava naquele momento, passado tantos anos, tantas experiências naquele momento, assim, não posso dar detalhes, né? Porque isso não está no livro, que é como se eu tivesse várias vidas, sabe? Minha vida, minha infância, com os meus pais e tudo, e depois o meu casamento e filhos, e depois outra parte dos Estados Unidos. E o que acontece nos Estados Unidos, que tem uns detalhes aqui, me fazia assim como ter... E no dia de hoje. Aí tá a Sirlene Proença no dia de hoje. E eu queria ser única, eu queria ser verdadeira, eu não queria ter assim... A Ju sabe disso, meus pais sabem disso, mas ninguém sabe. Você quer saber de uma coisa? A melhor maneira de realmente ajudar as pessoas é mostrar para elas que não é vergonhoso passar por isso. Que não é uma vergonha passar por isso. Não tem nada a ver com isso. E também pela minha própria experiência. Das pessoas em si. E quem é a Sirlene hoje? A Sirlene hoje... A Sirlene hoje continua mesmo Sirlene, eu acho que eu sempre fui assim, sabe, Ju? Eu sempre fui desinibida, eu sempre pensei que pode se fazer mais. Mas a dor e o sofrimento não te transformaram, não te mudaram com o tempo? Transformaram. E é tão interessante isso, que às vezes eu penso assim, eu falo com minhas amigas assim, né? Eu tenho dificuldade para falar do meu passado, porque ele é uma coisa assim que... É como se nós estivéssemos falando, sei lá, algum programa de televisão de onde que nós vimos, assistimos juntos. Não me dói mais. Não me dói mais. De verdade, eu não sinto dor. Eu agradeço a experiência. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de passar por tudo isso e hoje poder estar aqui falando sobre isso com você com a maior paz do mundo. Cara, saber que tive que pular um muro para chegar no país que me ajudou a ser essa pessoa agradecida demais pelos Estados Unidos. É claro, eu sempre apaixonada pelo Brasil. E, como eu disse, domingo eu estava aqui em São Paulo. De quarta a domingo eu estava aqui em São Paulo, né? Para comer, aproveitar a vida, desfrutar do que Deus preparou hoje. De coração limpo, de uma mente aberta, de querer expor a minha vida mesmo, para você ver que você... Não importa o dinheiro que tem, não importa a carreira que tem, muitas mulheres passam por isso. Então, e de repente tive a oportunidade de estar aqui com vocês. Não posso perder essa oportunidade. Bum, bum, bum. Estamos em São Paulo aqui hoje. Isso é bênção, Ju.
Com Isso é certeza. bênção, né? Tipo, ai, mas se chover, tudo isso vai embora. Quando você se liberta, quando você se ama, quando você sabe o que você Tudo quer, é passageiro. tudo é passageiro. É melhor estar um dia aqui e viver bem do que 3 anos num relacionamento abusivo. A gente tem que apreciar um dia de cada vez. Isso aí. Então não existe mais dor, não existe mais preocupação, existe orgulho. E daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com a Sirlene. Não saia daí, nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta com a escritora Sirlene Proença, falando sobre os desafios que ela superou até chegar ao topo do sucesso. Sirlene, você escreveu esse livro, você já nos contou grande parte da sua vida, que foi literalmente uma trajetória bem complicada. Mas como está a sua vida hoje? Seus filhos moram nos Estados Unidos, você está casada? Conta um pouquinho pra gente. Tá bom, Ju. Sim, meus filhos estão todos nos Estados Unidos. Eu tenho, o meu mais velho é casado, tenho um neto, Luca, e o segundo também, o Renato, os dois moram no Texas. Gabriela, minha filha, e o caçula Guilherme estão na Flórida com a gente. Aliás, o meu filho caçula, que uma mãe orgulhosa da Navy, acaba de se alistar, o meu caçula, na Marinha dos Estados Unidos, já é um sailor. Estou muito orgulhosa. E no mesmo, por isso que nós estivemos em Chicago outro dia, para a cerimônia dele. Então, você imagina o orgulho, né? Como eu estava te contando, o mesmo menino que rasgou a perninha atravessando a cerca lá entre México e Estados Unidos, hoje é cidadão americano, no mesmo dia que ele se tornou marinheiro oficial dos Estados Unidos, também se tornou cidadão americano. Só, estou bem orgulhosa. Mãe orgulhosa. E todos bem, graças a Deus, todos felizes. Estou casada. Meu marido, Mohamed, ou Mo, como ele gosta de ser chamado, ele é indiano, criado nos Estados Unidos. Já estamos quase 6 anos juntos. Tem sido um grande companheiro, maravilhoso, tem me dado um apoio muito grande para minha nova carreira, né, pelo lançamento do meu livro. Ele me encorajou muito para escrever, para realmente ser o que eu me expor se eu quisesse, mas não me expor de uma maneira assim, mas expor de uma maneira para ajudar. E é interessante, Ju, depois que eu lancei esse livro, foi lançado em janeiro do ano passado, em Santa Catarina, e no lançamento, quem quis pôde levar o livro. E hoje em dia recebo mensagens, se eu for te mostrar, mensagens, ligações. Já acontecia antes, mas o livro está sendo bem interessante, de pessoas me contando as experiências e as libertações pessoais que tiveram depois de ler o livro. Muita gente se identificou com a sua história. Muita gente se identificou. Como que é para você isso? É uma troca mútua. Você ajuda a outra pessoa, mas ela também te ajuda, né? Ela também me ajuda. Ela também me ajuda. Cura de ambas as partes. É uma cura. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pode pensar assim que foi uma grande história, uma grande aventura ter feito tudo isso, pego as crianças, atravessado fronteira, aprendido nova língua e agora está aqui. Parece que isso é interessante. Mas, para mim, o mais interessante quando alguém diz, ai, eu li o teu livro, sabe? A página tal, está escrito assim. O fulano, quem é o fulano? Porque eu citei alguns nomes. Ai, que ódio do fulano, até a raiva dos ex-maridos elas sentem. E me contam. Inclusive, é super interessante isso, confissões. Uma das leitoras, Ju, ela foi no lançamento do meu livro, levou o livro, uma das leitoras levou o livro, estava no lançamento e tal, e eu tive a oportunidade de revê-la numa outra data. E ela veio, ai, já terminei seu livro de ler, ok, obrigada, gostou, pode ir lá, você sabe como que a gente é, vai lá, comenta no Instagram, não sei o quê. Mas o que o que você achou realmente, que serviu de verdade? Ela falou assim, olha, eu fiz um aborto, ninguém sabia disso, muitos anos atrás. E a minha vida era um desastre.
Tudo que dava errado na minha vida, sentia culpada por conta daquela situação. Aí eu falei, pergunta, por que que você fez? Já que eu senti a vontade de me falar isso, né? Por quê? Comecei a fazer pergunta, por que que você fez? Qual a sua idade? Papapá, tá. Ela falou todos os detalhes para mim e depois de ler o livro, como ela fez escondida, ela achava que eu tinha que confessar para alguém esse assunto. E foi lá e fez a tal da confissão para a pessoa e falei, meu Deus do céu, não quero promover problemas, né? E depois disso, até o relacionamento que eu estava, que por alguma razão eu mesma me vitimizava por minha culpa. Vitimizava. Isso, obrigada, Ju. Pela minha culpa, até isso está me ajudando. Falei, o meu conselho. Já que você teve, por conta de um livro, você teve essa capacidade, essa liberdade, não só de se libertar, não só de coisa, e confessar para mim, te dou outra sugestão. Você é uma mulher espiritual, que eu já sei que não é uma mulher espiritual. Chega na tua casa, dobra os teus joelhos, confessa para Deus o que você confessou para mim, que sou só ser humano, não tenho o dom de te perdoar. Aí você vai ver o que é viver bem. Quando a gente recebe o perdão de Deus. E outras coisas. Então, por que eu falo isso? É transformador. Né? É transformador. Porque o segredo de sair de situações que nós mesmos, às vezes, entramos por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, por falta de tudo isso, é porque nós não... E muitos... Eu fui evangélica. A gente usa um status, um nome, e a gente não cuida do coração, sendo honesto com a gente mesmo. E mesmo no relacionamento, sabe, às vezes, a gente analisar o que eu posso prevenir. E o mais importante, Ju, eu não sei como chegar nas pessoas, nos jovens. Eu não sei ainda como chegar nos jovens, eu quero chegar nos jovens. É antes, já que é difícil transformar todo o sistema de educação, e como que faz explicar para uma mãe que não é só trabalhar e trazer comida dentro de casa. Não, é porque muitas vezes a mãe passa para o filho o que ela viveu, né? O que ela viveu. Você acaba replicando o que você vive. E os filhos veem a violência, o jeito que é o esquema dentro de casa. E replica nos relacionamentos. E eles vão replicar. Eu agradeço a Deus que por mais que os meus filhos viram muita coisa, num ponto, Ju, dos dois mais velhos, eu tenho que contar isso, sabe por quê? Porque eu não sou a única que passa por isso. A pessoa, o pai das crianças, tinha mania, que não sei, muita gente faz isso, mas mania de comer farinha de milho com leite e açúcar. Lá na casa dele, todas essas coisas ele gostava. Aí eu comecei a trabalhar um tempo, depois que eu não trabalhava no início, porque eu tive já grávida da Gabriela e do Guilherme, já comecei a trabalhar, falei, não, vou ter que sair disso daqui e sem trabalho eu não saio de relacionamento. Porque eu também acho que nós temos que trabalhar e tudo, né? Buscar independência. Buscar independência, porque fica mais fácil. Embora, mas se não tivesse uma coisa assim, temos outras coisas, mas vamos, né? Então, fui trabalhar, deixo os dois com a babá, na época eu precisava de alguém para cuidar deles, e o pai deles estava em casa. Era caminhoneiro, mas estava em casa. O que fez? Botou eles para comer aquela farinha de milho com leite, eles não gostaram, e ele forçou, tem que comer tudo, aquela mania que está no prato, tem que comer tudo. E vai, come, não dão conta, vomitaram no prato. Né? Voltou um pouco de comida no prato, daquela comida que estava comendo. Meus meninos comeram vômito. Me dá até... A ponto de eu chegar em casa, a babá chorando, que nem uma desesperada. E eu ainda tive que ficar mais um tempo. E ainda tive... Complicado, né? Complicado, por isso eu falo, gente... e outra coisa, é isso que eu estava querendo falar, Ju. O que nós temos que observar? Não tem a fase do namoro? Caramba. É aí que tem que observar tudo, né? Observa tudo. Como trata os pais, como trata os irmãos, como trata os vizinhos, como trata o motorista. Falando nisso, Ju, eu tenho que te contar isso. Outro dia, na Brava, em Santa Catarina, estamos com os amigos, estamos recebendo uns amigos em casa, fomos num restaurante meio baladinha, muito famoso lá, nós gostamos, um lugar legal, mas enche. Então, quando pensa que não, um tromba num, um tromba no outro. Tinha um rapaz muito bonito, com uma moça super linda, um casal. E eu e meu marido chegamos primeiro para dar já uma guardadinha de lugar. Logo, nossos amigos chegaram, logo um monte de gente, e tava aquele tromba, não tromba, tromba, não tromba. E esse rapaz
se incomodou demais com a gente. E começou a querer brigar. Eu não queria que nossos amigos americanos visitar o Brasil e passar por uma situação dessa. Então eu fui nele e falei assim, rapaz, que é isso? Você com uma mulher tão linda dessa, você é lindo também, olha, os músculos, um homem lindo como você. Eu sou brasileira, falei muito bem do Brasil, moro nos Estados Unidos, nunca falei mal do Brasil. Inclusive, nossos amigos americanos estão aqui para ver o que bom que o Brasil tem de bom. Você me represente. Aí fiz uma assim com ele. Você que me represente, viu? Você não vem me estragar o meu Brasil dentro do meu Brasil. Tá. Fiz uma barreira, para não ter problema. Fiquei eu de barreira o tempo todo. Tá. A namoradinha também já ficou lá. Nem olhando, não tava nada a ver. Nisso, nós estamos de frente para a banda. Tá? Eu esqueci um dele, fiz a barreira, dei as costas, protegi nossos amigos e fiquei aqui. Um certo tempo, fui no banheiro, tá lá a mocinha. Aí ela, ai, meu Deus do céu. Ai, uma coisa mais linda, jovem, solteira, independente. Ai, meu Deus, não sei o que, reclamando. Agora eu não posso nem olhar para o pessoal da banda. O pessoal da banda, todo mundo é casado com todo mundo, ninguém tá ali para nada. Tô na banda normal, num lugar de banda, de música. Eu falei, cara, sai fora, corra, corra. Se ele não te dá um teleco hoje à noite, te dá amanhã. Aí a culpa é porque você tá vestida desse jeito, porque você é bonita, porque você tá olhando, porque você tá isso. Ele vai... Já tá dando sinais, ele vai ser violento contra você. Tá, aí tá, pegou, foi embora. A moça foi embora. Libertei a moça, peguei o Instagram dela bem rapidinho, bum, ela foi embora. Ela saiu daqui. E louvado seja Deus, uma nós resgatamos. Mas como você consegue resgatar esse tipo de mulher? É as que acreditam. Você fala uma vez. Mas também temos muitas que ficam. Por quê? Porque não tem esse tipo de entendimento para correr no primeiro sinal. Silene, antes de encerrar, quem quer entrar em contato com você ou comprar o seu livro, como faz? Nesse momento, Ju, a maneira mais fácil é me contactar no meu Instagram. Você consegue deixar para a gente o contato? Isso, Sirlene Proenca K é o meu Instagram. Tá bom assim, Ju? Eu falo de novo. E para comprar seu livro? E para comprar o meu livro pode ser pelo meu website www.sirleneproenca.com.br. Lá vai estar o link que te direciona e mais um pouquinho, Ju. E esse mês de março vai estar gratuitamente para você ler o e-book. Ah, é legal. E aqui ou não tá. O nome do livro é bem sugestivo, né? É verdade. A escolha é sua. Escolha ler o meu livro. E escolha também mudar de vida, né? Com certeza. Dá uma olhadinha nesse livro e você vai ver que é possível. A escolha é sua. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pela sua história de superação. Tenho certeza que ajudou muita gente compartilhando aqui hoje com o público. Foi muito bacana. Obrigada, viu, Silene? Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço. Foi uma honra para mim. Muito obrigada pela oportunidade. E o Análise Direta fica por aqui. Se quiser rever essa edição, acesse o canal Hit Jornalismo no YouTube. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado, tirando todas as suas dúvidas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.